Mano, o rei jamais imaginou que a espada que levou anos para dominar seria empunhada com apenas uma mão por um completo desconhecido. Todos no salão ficaram em choque, afinal aquela não era uma espada comum. Era um artefato divino absurdamente pesado para a maioria das pessoas. Só levantá-la já era impossível, mas Nur não fazia a menor ideia disso. Na verdade, ele achou que a lâmina era tão larga quanto a vala de drenagem na casa da avó dele, e até pensou que seria perfeita para limpar valas entupidas. Se o rei soubesse disso, provavelmente se arrependeria na mesma hora. Desde que Nur derrotou o Minotauro usando apenas uma técnica defensiva, a princesa estava procurando por ele. Graças às suas habilidades de detecção, ela finalmente conseguiu encontrá-lo, e como a guilda estava lotada, ela decidiu conversarem do lado de fora, usando magia para impedir que as outras pessoas escutassem a conversa. Nur pensou que se tratava de algo importante, mas ela só queria agradecer por ter salvado sua vida e a de muitos cidadãos. Só que Nur não entendia toda aquela preocupação. Na cabeça dele, ele havia derrotado apenas um touro. O que ele não sabia é que aquela criatura vinha do nível mais profundo do labirinto, um monstro especial capaz de destruir a cidade inteira. Por isso a princesa insistiu em recompensá-lo, mesmo que precisasse gastar toda a fortuna da família. Mas Nur recusou. Para ele, algumas palavras de agradecimento já era suficiente. Mesmo assim, a princesa não desistiu. Além disso, seu pai também queria conhecê-lo. Sem conseguir recusar tanta insistência, Nur aceitou o convite, sem imaginar que o pai dela era ninguém menos que o próprio rei, porque ele acreditava que ela era apenas uma filha de uma família rica. No caminho, eles encontraram a Inês, a guarda pessoal da princesa, mas Nur pensou que ela era apenas uma empregada. Também encontraram Gilbert, que apesar de reconhecer que Nur havia salvado a princesa, ainda desconfiava dele, por isso decidiu acompanhá-los. Enquanto isso, o rei discutia com o príncipe herdeiro sobre uma possível guerra contra o rei vizinho, o mesmo reino responsável por invocar o Minotauro. Quando Nur chegou ao salão, o rei recebeu sem formalidades. Como Nur não era nobre, não fazia ideia de como se comportar diante da realeza, mas isso não incomodou o rei, pelo contrário, ele gostou da sinceridade do garoto. E para agradecê-lo por salvar sua filha, o rei perguntou qual era o seu maior desejo, mas Nur não pediu nada e disse que estava satisfeito. O rei não podia deixá-lo sair de mãos vazias, então decidiu lhe entregar sua espada antiga, um artefato divino que havia sido usado durante anos. O príncipe achou que aquilo era um exagero, mas o rei discordou. Afinal, uma arma tão poderosa era melhor nas mãos de alguém capaz de usá-la. E ao ouvir isso, Nur aceitou o presente. Surpreso com o peso da espada, foi então que o rei pediu para ele demonstrar sua força com um único golpe.